Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que vai nos trazer vida e fé nesse dia, momento, tempo e ano da minha e da sua vida. Amém? A palavra do Senhor que encontra-se no livro de Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, nos ensina assim a palavra do Senhor. Vai nos falar sobre a oração. Oração, através da oração, a libertação. Então não desista de orar. Não pare de orar. Se você que está aí parou de orar por alguma pessoa, por alguém, por alguma causa, por alguma situação, se você parou de orar, volte a orar. Se você tem orado, continua orando. Se você não tem orado por essa situação em que você se encontra, te convido nesse dia de hoje a você voltar a orar. Te convido nesse dia de hoje a você permanecer orando. Te convido nesse dia de hoje a você orar, porque por meio da oração há a libertação. Amém? E vamos ver isso na palavra do Senhor. Quem te garante é o Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo 12, versículo 1 diz: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então veja bem aqui que quando alguém é preso, seja em que for, seja no vício, seja na depressão, seja na síndrome do pânico, quando alguém está preso espiritualmente falando, quando alguém está preso, seja numa enfermidade, numa angústia, numa tristeza, veja bem como essa pessoa está bem guardada, veja bem como essa pessoa está bem ali presa, porque a palavra do Senhor fala no versículo 4 que, tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Então era um grupo de escoltas, cada escolta tinha 4 soldados, cada escolta tinha 4 soldados, para um homem só, para guardar e prender um homem só. Era 4 grupos de soldados, guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Veja só como ele estava bem guardado, em segurança ali total, sobre a vida de Pedro. No versículo 5 diz: Pedro, então, ficou detido na prisão. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja, mas o povo de Deus, mas aqueles que elevavam a fé, a confiança no Deus vivo, naquele poderoso, naquele que é grande, naquele que é forte, naquele que é invencível, naquele que nada nem ninguém o vence. Mas a igreja, Pedro então ficou detido. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Mas a igreja, mas o povo de Deus, mas os irmãos oravam a Deus porque Pedro estava preso na prisão. E você? Você, diante dessa situação que você está vivendo, diante dessa angústia, diante dessa tristeza, diante dessa síndrome do pânico, diante dessa depressão aí que você se encontra, diante dessa ansiedade, diante desse desespero, desse pranto, desse medo, diante dessa prisão aí que você se encontra, o que é que você tem feito? Diante do problema com teus filhos, que está no mundo das drogas, no mundo da bebida, diante do problema no teu casamento, a esposa, você esposa tem orado ao Senhor, você tem recorrido a Deus em oração para ver libertação no teu casamento, você o esposo, você tem apresentado ao Senhor o teu ministério, você tem apresentado ao Senhor a tua vida para ver libertação, porque aqui está a situação mostrando para mim e para você, ele estava preso, mas havia uma multidão, havia pessoas orando a ele incessantemente, orando, perseverando a Deus em oração por a vida de Pedro, para que ele fosse livre, liberto daquela prisão.
E a palavra do Senhor fala: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Veja como ele estava bem seguro, manualmente, materialmente, humanamente falando. Veja a segurança que esse homem estava. No versículo 7 diz: repentinamente, de repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Então veja bem que de repente Pedro estava preso, com soldados do lado de fora da prisão, com soldados com ele. Então veja bem que ele estava ali preso, mas de repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Mas por que isso aconteceu? Desse anjo ir até lá, até Pedro? Por que isso aconteceu que de repente apareceu esse anjo lá para acordar, para despertar Pedro? Por quê? Porque no versículo 5 diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Por isso que o anjo foi lá, porque Deus deu a ordem, como está escrito no Salmos 91: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dá ordem aos anjos dele para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Ainda em Salmos está escrito também que o Senhor acampa o anjo dele ao meu e ao teu redor, ao redor daqueles que temem a Deus, ao redor daqueles que o temem, para que esses anjos o livre da prisão, livre do perigo. Compreende, sim ou não? Então aqui se cumpriu o que está escrito nos Salmos, que de repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Então não pare de orar por essa situação. Então vá orar se você ainda não tem orado, porque Deus vai dar a ordem e aquilo que está preso vai ter que ser solto. Deus vai dar a ordem e aquilo que está prendendo você, seja a tristeza, seja a angústia, seja um problema no casamento, problema financeiro, seja um problema espiritual, seja a depressão, síndrome do pânico, ore em nome de Jesus, coloque essa causa, essa situação diante do Senhor, pois Ele vai dar a ordem para o anjo ir lá, para ir e soltar aquilo que está preso. Basta tão somente você crer na palavra do Senhor. Do mesmo jeito que as pessoas estavam orando a Deus em prol da vida de Pedro, não vai ser diferente na sua vida se tão somente você se colocar na posição. O marido ora pela esposa, a esposa ora pelo marido, a mãe, o pai, não desista dos seus filhos não, continue orando. Não está orando não, parou de orar, volte a orar pelos seus filhos novamente. Vai haver libertação por meio da tua oração. Continua orando a Deus por causa dessa situação. Vai haver libertação por causa da tua oração. Do mesmo jeito que esse povo orava a Deus pela vida de Pedro incessantemente, perseverando em oração. E Deus enviou o anjo dele lá para haver libertação sobre Pedro, para libertar Pedro. Da mesma forma vai haver na sua vida também. Basta tão somente você crer e colocar fé em ação por meio de oração. Amém? Diz assim, ele diz, continua ainda no versículo 7. Ele diz no versículo 7, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. O anjo falou para Pedro, depressa, levante-se. Então ele diz, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei
sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então aqui Pedro falou o quê? Agora eu sei. Depois que o anjo o deixou, depois que o anjo foi lá a mando do Senhor e o libertou e o deixou depois livre, liberto, Pedro caiu em si e disse: agora eu sei que por mão forte do Senhor eu fui liberto. Agora eu sei que Deus deu ordem ao anjo dele para me libertar daquela prisão. Agora eu sei. Então não vai ser diferente na sua vida, na sua casa, no meio da sua família. Não vai ser diferente no teu casamento, nas tuas finanças, na tua vida espiritual. Não vai ser diferente na sua vida a seu favor. Continua clamando. Volte a clamar. Vá orar se você ainda não ora, porque vai haver libertação por meio da sua oração. No versículo 12 diz: percebendo isso, ele dirigiu a casa de Maria. Ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Onde muita gente havia se reunido e estava orando. Então está aqui a prova para você. Você que parou de orar por alguma situação da sua vida, volte a orar, vai haver libertação por meio da sua oração. Você que não ora, que não tem orado por causa desse problema, eu te convido nesse dia de hoje, agora, a você começar a apresentar a causa a Deus. Ele vai dar ordem e aquilo que está prendendo vai ter que soltar em nome de Jesus, amém? Você que pensa em parar de orar porque não tem visto nada, continua orando, não para não. Te convida a orar, te convida a voltar a orar, te convida a continuar orando para que haja libertação por meio da tua oração. Deus enviou o anjo dele. Tem coisas na minha e na sua vida que se Deus não intervir, não acontece um milagre. Mas aqui Deus deu ordem, porque a igreja, o povo de Deus estava orando. Então mãe, então pai, você esposa, você marido, então você filho, você que está aí, você que é funcionário de algum estabelecimento, você que está com medo de perder o seu emprego, ora, coloca a causa diante de Deus, que aquilo que você vê que está preso, aquilo que você vê que está a atrapalhar a sua vida, em nome de Jesus, não vai atrapalhar mais. Em nome de Jesus, aquilo que está preso vai soltar. Em nome de Jesus. Basta tão somente você crer, em Deus confiar e a usar a fé por meio da sua oração. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia de hoje.